Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian. Hoje a gente vai continuar o estudo da obra Diário de um Suicida, de Gustavo, Lucas e Osmar Barbosa, tá bom? Antes de iniciar, a gente continuar, o nosso estudo, a gente vai estudar o capítulo 6, na primeira página de um livro em branco. Antes de a gente começar o estudo aqui, os recadinhos de sempre, tá, gente? Se você puder, por favor, curta, compartilha, se inscreve no canal, dessa forma o YouTube entende que esse vídeo é relevante e espalha para mais pessoas. Se você for no meu canal e pesquisar por playlists, você vai ver que tem playlists organizadas certinho por autor, então tem estudos de vários livros, então se caiu de paraquedas aqui nessa parte 3 do vídeo, eu quero ver as outras, entende? Vai lá na playlist Osmar Barbosa, tem lá esse livro desde a parte 0 e vários outros livros que eu vou colocando de cada autor certinho, tá bom? Falando em parte, já aproveito e faço a recomendação para você. Se você puder, se você quiser, por favor, assista a parte 0, é importantíssima, que tem uma mensagem lindíssima e muito importante para todo mundo, entende? Tanto que eu fiz a leitura integral do prefácio na parte 0, porque é uma mensagem que eu achei, nossa, importantíssima. Tanto para quem está, se você estiver sofrendo e pensando em cometer esse suicídio, por favor, não faça isso e assista a parte 0. Você vai ver que tem uma mensagem lindíssima e muito importante para você. Inclusive, se você conhece alguém que está sofrendo muito, que está começando a ter pensamentos suicidas, recomendo também fortemente ver a parte 0, também a força e importância dessa mensagem para nós. Tá? Eu acho que Osmar Barbosa trouxe, nossa, uma mensagem de luz puríssima para nós. Só naquele prefácio. Já a tamanha força daqueles ensinamentos e das falas dele para nós. Tá bom? E aí eu finalizo dando o último recadinho. Se você, eu não vou entrar aqui no detalhe, qualquer coisa assiste a parte 1 de qualquer vídeo que eu publico, de qualquer livro, né? A parte 1, eu explico mais detalhes por que esse aviso, tá? Mas assistir o vídeo não invalida a leitura original da obra, tá bom? Então, se você puder, se você quiser, faça a leitura original da obra, recomendo fortemente, tá? Então vamos lá. No vídeo passado, na parte 2, a gente terminou com Gustavo acordando, né, sendo levado por pessoas com roupas completamente pretas, né, todo preto, capuz preto, tudo preto, lá para uma cela, numa região lá no Vale dos Suicidas, né? E aí ele é despertado por Lucas e ele recebe o convite, né, de se ele queria escrever tudo, um diário de tudo que ele visse lá no umbral, né? É livre-arbítrio, ele escolheu isso, beleza. Agora, a gente vai para o capítulo 6. O capítulo 6, como eu já falei, a primeira página de um livro, então, de um livro em branco, porque é justamente onde ele vai começar essa escrita, e olha que interessante. Ele aceitando isso, eu não vou lembrar agora se foi no mesmo dia, no dia seguinte, mas se eu não me engano, ele termina isso, aceitou tudo, explicou o que ia acontecer, tal, que ele tem que escrever as coisas e tal. Ele é levado, Lucas fala assim, show, vambora, nós vamos lá visitar um lugar. E aí, que lugar que ele vai visitar? O velório dele. Então o Gustavo chega lá no velório dele. E quando ele chega no velório dele, o que acontece? Ele vê todo o sofrimento de todo mundo que ele amava. Então, aquela coisa de, ninguém vai sentir falta de mim, não faz falta. Muito pelo contrário. Então, quando ele vai lá, o que acontece? Ele fica preso no corpo. Isso, obviamente, é um propósito da luz, que ele não vai no velório dele e vê livre, leve, solto ali. Ele fica preso no corpo. E aí, preso no corpo, ele querendo falar com a mãe, querendo falar com o pai, querendo falar com os amigos, e ele não consegue. Obviamente, ele está desencarnado, né? E aí, o que acontece? Ele vê, por exemplo, a mãe dele chorando horrores, sofrendo horrores de falta do filho, né? Ele... Tá, beleza. E aí, ele vê o pai dele sofrendo horrores de falta dele. Por quê? Porque conforme o próprio Osmar falou para nós ali na parte 0,
Os pais são os que mais sofrem. Não tem como um pai e uma mãe não sofrer quando um filho comete suicídio. Por quê? Porque além de todo aquele amor, de todo aquele filho e filha que tanto ama, que vai embora, ah, mas meu pai não me ama. Ama sim. A não sei que teu pai e tua mãe seja muito ruim. Mas mesmo que tu ache que não, eles te amam e muito. E aí quando o filho vai, ele sofre porque ele fala assim, pô, fui eu que eu cometi de erro? O que eu podia ter feito pro meu filho? Por que eu não prestei mais atenção nele e tal? E aí ele vê, e aí ele identifica e fala assim, pô, papai, mas eu amo muito você, mãe, eu amo muito você, tô com saudade de você. Mas aí já era, não tem mais volta. Não tem mais como ele encarnar ali naquela configuração. Vai ter outra oportunidade, outra coisa. E vai ter toda a questão do que passa no suicídio, né? E aí, por exemplo, ele vê uma menina que ele gostava, e ela chorando de saudade, falando assim, pô, mas eu queria namorar contigo, tudo. Então ele pensando assim, pô, mas tu vê, não tinha namorada, nenhuma namorada quer namorar, nenhuma mulher quer namorar comigo. Não, a menina queria, mas ele estava tão mergulhado em si próprio, na sua dor, no seu sofrimento, que ele nem se abriu e a menina falando, pô, eu queria tanto namorar contigo, gostava tanto de ti. Aí ele, putz, a menina gostava de mim agora. Já era. Os amigos dele sofrendo, e ele, meu, a galera gostava um monte de mim, é verdade. Eu comecei a me fechar em casa, só ficava jogando videogame, e me fechando no meu mundo, olha como as pessoas gostavam de mim. Só que o que acontece? Já era. Não tem mais volta. Vai ter que ter uma outra oportunidade. Aquela ali, não tem mais. E aí, isso gera um arrependimento enorme nele. Primeiro, por tudo que ele está passando, né? Segundo, gera-se toda essa questão da saudade. Então ele fala assim, mas eu que vontade de estar de novo com a minha mãe, com meu avô, com todo mundo. E começa a se surgir um remorso nele. Ele fala, meu Deus, que decisão que eu fiz. Eu pensei que ia resolver, não resolveu nada, muito pelo contrário. Só dor, só sofrimento, coisa só piora. Entende por quê? Porque a coisa não melhora. Porque, imagina, você já tá ali, sentindo saudade de toda a tua família. Porque ele tava ali, às vezes ele não percebia, mas o avô vinha conversar com ele, ele nem dava bola, não tô nem aí. Mas ele queria, não, era um amor, era o um carinho. E agora não tem mais, né? E aí, acontece o quê? Termina o velório, ele é enterrado, e ele tá preso no corpo físico, lembra? Se ele está preso no corpo físico, ele passa a sentir completamente tudo que o corpo físico está sentindo. Então ele vai sentindo o corpo apodrecer, ele vai sentindo os animais, os vermes ali, tudo, comer o corpo físico dele, ele vai sentindo uma fome enorme, uma sede enorme, porque ele ainda está materializado de preso no corpo físico, né? Então ele vai sentir tudo, ele vai sentir fome, vai sentir sede, vai sentir frio, vai sentir todas as dores horríveis do corpo apodrecendo. E aí tu pensa assim, ah, beleza, então eu tô sentindo uma dor tão enorme, mas não vai passar. Porque não tem, ah, vou matar para resolver a dor. Não vai, porque você já tá preso no corpo e o corpo físico tá morto. Apodrecendo, tu vai sentir tudo aquilo. Somados com toda a questão ainda emocional que ele tá sentindo, de remorso, de culpa. Então ele vai sentindo tudo aquilo. Aí ele vai tendo desespero e vai gritando e pedindo ajuda. E nada, ele tá preso lá. Capítulo 7. E agora? Né? É uma pergunta. E agora? Então vamos ver o que está nas minhas anotações aqui, ó. Depois de muito tempo, ele, ele escuta alguém chamando ele. Ah, não, desculpa, pera. Depois de muito tempo chamar, porque ele começa a gritar, como eu falei, né? Ele começa a gritar, dizendo, gente, me ajuda, me resgata, e chama por Lucas, e nada, ninguém atende ele. Aí ele começa a chamar por Deus e nada, aí ele começa a xingar Deus, né? Porque essa coisa, a gente tá passando muito sofrimento. Ô Deus, me ajuda. Aí essa ajuda não vem do jeito que a gente quer, ou não vem na hora que a gente quer, a gente começa a maldizer Deus, né? Quantos não maldizem Deus, né? Tem um rap gospel que eu gosto muito, que tem um, eu não vou lembrar agora o nome da música específico, né? Mas ele vai falar justamente sobre isso, né? Há quantos que não que o filho tem uma dorzinha no pé já vão lá e maldizem Deus. Agora quando tá prosperando, ah, Deus, obrigado, ai, você me ampara, você me ama. Agora o filho toma dorzinha no pé, ah, não, tá vendo? Deus me abandonou. Porque Deus agora meu filho tá com uma dorzinha no pé ali, não sei, né? E aí ele tá em todo esse processo. E o que acontece? Depois de muito chamar, ele é ouvido. E ele recebe uma proposta de aceitar ser escravo para ser retirado de lá. Então ele tá lá, aí alguém fala, ô, tô te escutando, ô, me ajuda aqui. Ó, seguinte, eu não vou te ajudar. Hein? Aí
ele continua gritando, pedindo ajuda, fala assim, tá, mas é o seguinte, eu vou te ajudar então. Mas é o seguinte, eu só vou te ajudar se tu aceitar ser meu escravo. Não vou ser teu escravo, não. Então eu não vou te ajudar, vai ficar preso aí pra sempre. Entende? Aí, né, aquele desespero, aquele sofrimento, ele fala, não, beleza, eu aceito. Eu vou fazer tudo o que tu quer. Aí fala assim, não, beleza, é isso mesmo, tu vai fazer tudo o que eu quero, tu vai ser meu escravo. Aí eu vou te resgatar daí, tá? E, e aí tu vê, olha que coisa, ele ficou 10 dias gritando. Então imagina tu ficar preso no teu corpo físico, apodrecendo, com fome, com sede, com saudade da tua família, desesperado, com toda aquela tristeza, sentindo tudo isso por 10 dias. Olha que loucura. E a gente vai ver no futuro que esses 10 dias ainda foi pouco. Mas não vou dar spoiler do que a gente vai estudar daqui para frente. Aí, olha que informação para nós, ó. O sofrimento faz esquecermos de tudo. Isso é uma proteção da nossa mente. Entende? No caixão ele via flashes de luz. Era a mente tentando apagar a dor. Então, nesse ponto aqui, a espiritualidade vem nos ensinar que é o seguinte: quando você está num momento de dor tão brutal, o que que acontece? Ele esqueceu de tudo. Tem. Então, naquele ponto, quando ele estava gritando, chegou um certo ponto ali que, por exemplo, ele esqueceu de qualquer outra coisa. Tem. Então, eu falei, ele estava gritando, pedindo ajuda de Lucas, pedindo ajuda de Deus, só que chegou um ponto que ele não gritava mais nada, só pedia ajuda, ele não gritava mais xingando Deus, xingando o Lucas que abandonou ele, pedindo ajuda do avô, da mãe. Por quê? Porque é uma proteção da mente, quando chega num nível de sofrimento tão brutal, ela poft, comuta e começa a esquecer de tudo. Que é um passinho antes daquela questão da monoideia, né? Você tá no nível de que, por exemplo, que chega até levar a ovoidização. Porque tu tá sofrendo tanto que tu vai travando uma monoideia, e aí tu se ovoidiza. Então isso aqui é isso, vai esquecendo tudo, cara, vai esquecendo. Ah, mas quem que tu é, Gustavo? Cara, tamanho nível de sofrimento. E aí, nesse processo, ainda nesses 10 dias, mas lá na finaleira, chegou alguns momentos que ele começou a ter esses flashes de luz. O que era isso? Né? Que está aqui na minha observação, né? Era a mente tentando apagar a dor. Então, né? A mente tentando buscar se conectar a Deus, se conectar ao seu eu maior, para quê? Para apagar aquela dor tão enorme. Então você pensa assim, meu, imagina que situação, né? Lembrando que ele estava encarnado numa casa, tendo comida, tendo o videogame dele, tendo uma menina que queria namorar ele não percebia porque estava mega depressivo em dor e sofrimento, tendo amigos. Ah, mas meus amigos não querem nada comigo. Querem sim, mas você foi lá buscar ele, mandou um WhatsApp para conversar com eles, marcou ir lá e jogar um futebol, alguma coisa, não quer. Ah, não. Então você se afastou de todo mundo. E ele achava que estava sofrendo. Olha como é que a coisa é muito pior no plano espiritual. Como o suicídio só piora as coisas. Não melhora, só piora. Né? Aí, ele é resgatado por uma menina, né? E essa menina chama um homem chamado Abel. A gente vai ver daqui a pouco mais detalhes. Né? E esse Abel, porque quando ele fala assim, quando o Gustavo fala assim, não, beleza, eu aceito ajuda. Vou fazer o que você quiser. Ela fala, beleza. Aí ela chama Abel. Ah, vou chamar ajuda então. Aí eu chamo o Abel. E o Abel é o que fala assim, beleza, tu vai ser meu escravo, beleza, show. Retira ele de lá, né? Então tira ele do corpo físico. O perispírito dele tá destruído, porque o perispírito é moldável, ele tá sofrendo tudo aquilo ali, sentindo toda aquela deterioração do corpo físico, ele está plasmando aquilo no perispírito dele. E aí, junto com o Abel e com outras pessoas, o Abel fala assim, beleza, agora nós vamos continuar resgatando outros suicidas, tá? No final, aqui ao longo do livro, a gente vai ver que, se não me engano, eles resgatam 6 suicidas, tá? Aqui, ó. Ah, tá, fica 10 dias gritando, beleza? O sofrimento faz... Tá, beleza, já vi essa observação, ó. Eles vão buscar mais suicidas que estão enterrados ali no próprio cemitério, entende? E aí é o seguinte, isso daqui, esse modus operandi, eles vão fazer em todo mundo que eles vão resgatar. Então, eles param ali, obviamente, a gente vai ver no futuro, tá? Mas isso tem um propósito de cada um, não é aleatório, não é, só passei aqui, vou pegar esse cara, não é.
Então, obviamente, a gente vai ver no futuro que o Abel é um trabalhador da luz. Nesse momento do livro a gente não sabe isso, mas já estou dando spoiler. O Abel é um trabalhador da luz. Então, obviamente, tem uma ordem superior de resgatá-lo. Então, por exemplo, ele ficou ali, ele estava sendo amparado por aquelas pessoas. Então, eles chegam para resgatar outra pessoa e aí estão escutando aquele espírito que está preso no corpo gritando de novo, pedindo ajuda, não sei o quê. E eles não fazem nada. Por quê? Porque Abel fala, não chegou o momento de resgatá-lo. E aí, quando vem a ordem, sei lá, depois de 5 dias, por exemplo, dando um exemplo aqui. Aí, depois de 5 dias, agora a gente vai falar com ele. Aí vem a menina de novo, mesma coisa. Oi, tudo bem? E aí? Você tá preso aí? Você quer ajuda? Ah, eu quero. Ó, mas tu vai ter que fazer o que eu quero. Beleza, tá, então vou chamar ajuda. Aí, mas na verdade o Abel tá ali do lado. E aí a gente já vê aqui, olha como é que a questão do tempo é relativa. Eles estão ali, desencarnados também, mas num nível de vibração um tiquinho melhor do que preso no corpo físico, eles têm a noção do tempo diferente de quem tá preso no corpo físico. Porque o Gustavo ficou 10 dias preso lá, é uma noção de tempo diferente do que eles que estão ali não presos no corpo físico, por exemplo, né? Que é completamente diferente quando está na região umbralina, né? Então, acho interessante pontuar isso. Outra coisa que é interessante, que nesse momento, eles ensinam para nós, que é o seguinte, eles ficam ali parados. Aí o Gustavo pergunta, tá, mas por que a gente não sai e não volta só quando chega o momento de realmente resgatá-los? Por quê? Porque deixar aquele espírito suicida ali preso no corpo sem ninguém pode gerar com que venha outro espírito trevoso e pegue aquele espírito e roube ele. Então olha que bizarro. Então, nesse momento do livro, eu estou dizendo que é espírito da luz porque a gente, lá na frente, a gente vai descobrir. Nesse momento, eu realmente achava que o Abel era todo de preto, resgatando suicida e fazendo essa proposta de eu só te resgato se tu for meu escravo. Pensei, pô, espírito trevoso, óbvio, né? Porque é um modus operandi de Trevoso. Mas conforme a gente for avançando aqui, o estudo da obra, a gente vai ver que, opa, peraí, mas Trevoso não ia fazer isso. Isso é uma coisa de um espírito da luz. E aí lá na frente a gente vai realmente descobrir que o Abel é um trabalhador da luz. Mas tempo ao tempo. É que eu só me empolgo, só tô conceituando um pouco as coisas. Mas aí fica para nós o lembrete. A gente desencarnou. Isso pode ser para quem não é suicida também, tá? Estamos presos no corpo físico. Tem um propósito para aquilo que está acontecendo. O que se deve fazer? Se acalmar, levar o pensamento a Deus, levar o pensamento a Jesus, buscar rezar, tudo. Deu esses flashes, tu tá passando na tua mente esse flashback da tua vida, com tranquilidade, não ter remorso, entender que talvez você fez o melhor que você podia. Ah, mas eu fiz essa cagada. Fez. Você vai reparar, pode ter certeza. A lei kármica é implacável, você vai reparar esse teu erro. Mas você cometeu esse erro, tá tudo bem. Como é que você vai fazer para melhorar? E não ficar se culpando, não ficar tendo esse remorso dos teus erros, porque isso daí te ajuda a quê? A se descolar do corpo físico. Cris, demorou horrores, parece que o tempo não passa. Tenha calma que uma hora você vai ser resgatado, tá? Que fica aqui a recomendação da leitura do Exu da Meia-Noite, tá? Do Rubens Saraceni, e eu não vou lembrar com... o próprio Exu da Meia-Noite que vai contar a história dele, que quando ele estava encarnado numa vida como um barão poderoso, tal, fez um monte de coisas erradas, decisões muito complicadas que ele tomou, ele ficou preso no corpo físico também. E aí depois, ao longo do livro, ele vai falar, cara, mas se eu não aceitasse, porque é a mesma coisa. Mesmo modus operandi, chegou um espírito trevoso, falou assim, tu quer que eu te resgate aí? Quero, eu tô preso aqui, me tira daqui, não aguento mais sofrimento. Lembrando que ele não cometeu suicídio, né? Só que tu vai ser meu escravo. Aí, no caso ali, é um espírito trevoso mesmo. Aí ele foi resgatado, né, por esse espírito trevoso e começou a fazer trabalhos nas trevas e tal. Depois ele se redime e vai se tornar um Exu, né? E vai voltar pra luz. Mas tu vê o mesmo operante. Então você tá ali preso no corpo físico. E aí chega um momento que ele fala, tá, mas se eu não tiver aceitado ser teu escravo, tu ia ficar preso no corpo físico até os da luz vir te resgatar. Então ninguém vai ficar preso infinitamente. Pode demorar muito. Por quê? Porque depende do teu tempo de despertar. Então olha a importância da gente estudar o espiritual para quê? Espero muito que a gente não passe por isso, né? Porque a gente vai fazer boas escolhas. Para quê? Para que no momento que a gente desencarnar, isso seja leve, tranquilo, gostoso, porque não dói nada, é bem tranquilo, né? Mas se acontecer de ficar preso, já sabe, ó, vou esperar e vou esperar que a luz venha me resgatar, né? Nada disso, vou fazer tudo que eu quero ser escravo, porque pode gerar mais problema, mais coisas ainda, né? Então,
enquanto ele tá ali junto com o pessoal ali, aí o Gustavo começa a conversar com as pessoas ali e tal, né, com os outros espíritos que já tinham sido resgatados, que estavam todos ali. Então tava Abel como chefão do grupo, com espíritos que estão todos resgatados, todos, nesse caso, todos suicidas, tá? E aí, o Lucas vai nos contar esse ensinamento, que é aqui, ó, que Deus não permite, tem isso. Deus não permite o quê? Não permite. Eu vou ler tudo inteiro que vai fazer sentido. Ó. Deus não permite isso. Nós é que criamos essa situação. E nós que devemos sair dela. Tudo está na nossa mente. Entende? Então, não é Deus que está te fazendo, está passando por esse sofrimento de ficar preso no corpo físico. Deus não permite que tu fique preso no corpo físico. Entende? Mas ele deixa acontecer isso por quê? Por causa do livre-arbítrio. Por causa da tua escolha. Entende? E aí o que vai nos falar aqui é justamente isso. Tu se colocou nessa situação, então tu tem que sair dela. Tem? Então, enquanto tu não expurgar aquilo tudo ali, não vai sair do corpo físico, tu vai continuar preso no corpo físico. Porque a gente pensa, pô, mas que maldade, por que Deus deixa o cara preso no corpo físico? Por que Deus deixou o Gustavo 10 dias preso no corpo físico? Porque ele precisava daqueles 10 dias para expurgar tudo aquilo ali e conseguir ser resgatado. Se fosse com 9 dias, ele com certeza ainda ia ter resquícios daquilo. Nós vamos ver no futuro, capítulos lá para frente, provas mais claras disso, tá? Eu só estou de novo antecipando. Mas é isso aí. Então, por Deus, ninguém ficaria preso no corpo físico. Porque Deus não quer que ninguém fique preso. Não é uma punição de Deus, não é? Mas Deus permite. Deus não permite que isso aconteça, pela vontade dele. Mas, justamente pelo livre-arbítrio, Deus permite que você fique preso no corpo físico para quê? Porque você que quis aquilo. Da mesma maneira, Deus não permite, Deus não quer que você mate alguém. Mas ele te dá o livre-arbítrio, porque. E é justamente. E você pensa, pô, mas aí estaria errado, por que a gente tem que sofrer? Porque você fez aquelas escolhas. E justamente ter o poder da escolha faz com que você escolha o lado que tu quer. Então, por exemplo, Gustavo vendo tudo aquilo ali, será que ele vai escolher de novo se suicidar ou não? É uma escolha. Pode ser, a gente vai ver lá na frente, pessoas que já estão cometendo suicídio há várias vidas. Mas elas continuam escolhendo decisões erradas. E Deus está permitindo. Não, mas o que é aquele sofrimento? Escolhas. Entende? Então, olha a importância da gente buscar aprender as coisas para quê? Para fazer escolhas melhores. Escolhas que não vão nos levar à dor e ao sofrimento. Né? E é isso aí. A gente fecha o capítulo número 7. Capítulo número 8. O pântano. Aí, nesse ponto, eles resgatam. Já estão com 6 escravos. E aí eles saem do cemitério. O Abel fala assim: ó, gente, beleza? A gente vai sair do cemitério. Nós vamos lá numa região. Me acompanhe, vamos comigo. Né? Todos eles ali. Então eles vão nessa região pantanosa. Ó. E aí, lá é a mesma coisa. Vai resgatar os suicidas que aceitar o acordo da escravidão. Tem? Depois eles vão resgatar um menino enforcado há 2 anos. E o espírito estava lá. Tem? Eles cortam a corda e esperam. Do chão ele sai após aceitar o acordo. Então olha isso. Eles vão lá, resgatam o cara no pântano, por exemplo. Aí eles vêm lá numa árvore presa no plano espiritual, numa região umbralina, tem uma árvore, e nessa árvore está preso um espírito numa corda, no pescoço. Por 2 anos já. Então olha isso. E aí chegou aquele momento, por que não antes? Deus não deu ok. Naquele momento falou, resgate. Quando eles foram lá, lembra-se, tudo no plano espiritual, gente. Então olha como é que a nossa mente plasma as coisas. Este menino, ele se matou com a corda e ficou tão forte, tão impregnado nele, a questão do sufocamento, dele estar preso ali, que ele chegou a plasmar aquilo no plano espiritual. Então lembra, Gustavo desencarnou, poft, apareceu numa região umbralina, né, lá na cela, que ele foi resgatado ali, né? Mas depois ele ficou preso no corpo físico, sentindo as coisas do corpo físico. Mas ele não plasmou, ele também se suicidou se enforcando. Mas ele não plasmou aquilo. Esse menino plasmou por 2 anos, ele lá no plano espiritual,
O Gustavo ficou 10 dias, esse cara ficou 2 anos ali. Então você vê, eles chegam lá, beleza, chegou o momento, cortam essa corda espiritual, o espírito não cai assim no chão e, beleza. Não, ele afundou no chão. E aí eles, e Abel e o espírito ficou esperando ele o quê? Ele eclodir. Mas quando ele eclode, ele não consegue eclodir, levantar do chão e sair andando, por exemplo. Não. E aí o que acontece? Mesma história. Abel fala, beleza, você é um suicida, você quer que eu te resgate aí do chão? O cara preso no chão. Então você pensa, ele ficou 2 anos preso numa árvore, porque ele tá plasmando aquilo na mente dele. Quando deu a ordem de dizer, resgata, cortou, afundou e ficou preso no chão. Olha que loucura. Entende? E aí, quando ele aceita, não, aceito, beleza. Aí Abel retira ele da terra. Entende? E aí, quando ele sai do chão, ele tá mega deformado. E aí Gustavo fala assim, nossa, aí ele olha e fala assim, meu Deus, mas vocês estão deformados, porque imagina, o corpo perispiritual ali de todo mundo ali, exceto de Abel, estava bem deteriorado, né? Então o que que acontece? Eles se chocam, aí tem essa conversa entre eles, né? Aí tem essa, pô, você tá todo escangalhado, tá? Mas tu viu você? Olha como é que você tá. Você também tá todo destruído, cara. Tu não acha que tá bonitão, não. E aí depois disso, o que acontece? Abel fala assim, beleza, resgatamos todo mundo, agora nós vamos fazer uma viagem, nós vamos para um lugar lá, que eles não sabem onde é que é, tá? Capítulo 9, a viagem, né? Ó, agora eles têm 7 escravos, então tá Abel com 7 escravos, né? Agora eles vão, que ele foi no cemitério, resgatou 6, foi nessa região pantanosa, resgatou o último, ficou 7, e agora eles vão voltar para o Vale dos Suicidas, né? E aí nesse caminho, enquanto eles estão indo, todo mundo quer, tudo sem falar nada ali, aquela coisa. Quando eles chegam numa caverna, eles às vezes até tentam conversar um pouco, né? Então eles estão lá. Olha, eles buscam se refugiar numa caverna, numa região umbralina, entende? E aí eles estão lá, aí o Abel faz uma fogueira, lá para eles manterem meio aquecido. Por que aquecido? Porque eles estão ligados às coisas da matéria ainda, sentindo frio, sentindo tudo. E Abel ele tem uma garrafa de água, ele dá um gole de água para cada um, para matar um pouquinho a sede, e eles ficam ali. Eles chegam a dormir ali, eles ficam ali um dia porque tá fechando um temporal muito feio ali no umbral. E aí eles chegam a dormir. Então, deixa eu ver se é no próximo capítulo que a gente vai ter. No próximo capítulo. Tá. Então, antes de eu falar o que quando eles chegam a dormir, vamos finalizar aqui esse capítulo número 9. Tá dando meia hora de vídeo. Porque é no próximo capítulo que vai ter a questão que chama-se o capítulo número 10, que é o capítulo O Sonho. Mas a gente vai ver no próximo vídeo com mais calma isso. No capítulo 9 o que acontece? Vocês estão ali, eles começam a conversar e tal. E aí um conversa com o outro, o que você fez? Eu me enforquei, eu fiz tal coisa, eu fiz aquela ali, eu fiz aquela lá, eu tomei veneno, não sei aquela coisa, tal. E a tua família? Pô, minha família ficou triste, porque, né, eles vão trocando uma figurinha ali e tudo. E aí chega no momento eles começam a escutar um barulho. E aí a Bel fala assim, apaga a fogueira. Quando eles olham o que acontece? Para fora da fogueira, um cavalo, se não me engano, acho que 3 espíritos trevosos, 3 ou 4. E eles escutam o barulho e eles entram na caverna. Quando eles entram na caverna, a Abel se protege, né? Eles voltam assim, vocês tudo se escondam, entende? E esses espíritos obsessores veem os suicidas e vão para cima e querem pegar esses suicidas. E Abel entra no meio do caminho para protegê-los, entende? E aí ele pega, não lembro se era uma espada, né, uma arma, porque não brava essa coisa, a lei do mais forte, né? E aí quando esses espíritos obsessores falam, não, beleza, então nós vamos tretar e nós vamos roubar esses escravos de você. E aí um cara que seria como se fosse o chefe ali daqueles espíritos trevosos, identifica e reconhece Abel. O cara fala assim, vai embora, esses espíritos não são seus, são meus. E aí o cara fala, não, nós vamos pegar. Falo, não, então vamos pra briga. Aí o cara olha, então Abel, ele falou assim, ele falou, Abel, tu tá com esses caras aqui, com esses infelizes, tal. E aí ele fala assim, tudo bem, Abel, não vou mexer contigo. A gente pode ficar com essa escória aí. E aí eles saem. Só que os outros espíritos, olha como é que são as coisas. Esse espírito que seria o chefe dos trevosos ali, ele identifica Abel e ele não quer confusão. Ele fala, beleza, vambora. Só que os outros, eles ficam, pô, mas a gente devia arrumar. Nós estamos aqui, não lembro se era 3 ou 4. Entendi. Podia ir lá e pegar esses caras e tal. Falei, não, vambora. Entendi? Então você pensa assim, olha aqui isso.
uma situação daquela ali já mega difícil que eles estão. Eles estão com o espírito ali do Abel, que nesse momento a gente não sabe se ele é da luz ou não. Esse é um ponto que eu falei, pô, peraí, mas por quê? Né? Ah, tá, beleza, ele quer proteger os escravos dele, porque ele tá em uma região lá no Vale dos Suicidas, então talvez ele quer para aumentar uma falange de espíritos trevosos que trabalham com mago negro, sabe uma coisa nesse sentido? Mas já deu um primeiro vislumbre aqui, no momento da leitura, de que é uma postura que os trevosos não vão ter. Os trevosos eles vão falar, não, é meu, vou fazer maldade com esse espírito tudo, ele me pertence, esse tipo de coisa. Que é a postura desses trevosos que queriam lá, não, vamos pegar esse espírito para nós, porque eles vão servir a nós, né? Uma coisa que a gente vê aqui no plano físico encarnado, né? Pessoas que estão ligando no mal, ligados ao mal, eles querem subjugar e não estão nem aí pro próximo e querem que os outros façam o que ele quer, não importa se vai fazer bem ou mal, se a pessoa quer ou não quer, né? Então é a mesma lógica, porque no final das contas, espíritos doentes dentro do corpo, espíritos doentes fora do corpo, né? Mas aí esses espíritos saem. E aí Abel fica muito preocupado, tudo, ele fala assim, gente, a gente precisa descansar aqui, nós vamos descansar aqui hoje, mas amanhã a gente precisa ir embora porque vai que eles voltem, né? E aí é isso daí. Aí vão lá e vão ficando quietinho para quê? Para dormir. A Bel fala assim: ó, vocês não falem mais, não conversem mais. Para quê? Para não chamar mais a atenção de ninguém. Tem? E aí eles vão chegar a dormir, tá? E aí a gente finaliza com o capítulo 9, ó, 30 minutos de vídeo. E aí no próximo vídeo a gente vai estudar o capítulo 10, que chama Seu Sonho. E aí a gente vai ver o que acontece. Porque pensa, a gente sabe que quando a gente está encarnado, tá, não vou falar nada, vamos deixar pro capítulo 10. Vamos deixar pro capítulo 10 que a gente vai ver essa questão assim do o que acontece quando um espírito dorme, por exemplo. Existe espírito que dorme? Tem espírito que precisa dormir? Capítulo 10. Fiquem todos com Deus e até a próxima.